Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa tarde a todos. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, iniciamos mais um Falando sobre Espiritismo. Um programa do Centro Espírita Equilíbrio, situado na cidade de Matão, que vem para esclarecer e desvendar todos os mistérios que giram em torno do Espiritismo, desmistificando e facilitando a forma de compreensão de todos aqueles que assistem, com o propósito de engrandecer o seu espírito através do conhecimento. Cumprimento os nossos irmãos aqui presentes hoje, irmão Milton e irmão Paulo, sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, irmão. Boa tarde e muito obrigado pela oportunidade também, meu irmão. Aqui hoje, falaremos sobre o tema perdão, um tema tão importante, exemplificado por Cristo, em diversas passagens, e que a humanidade ainda tem certa dificuldade de praticar, Quando falamos em perdão, estamos falando, por exemplo, em Cristo pregado em sua cruz, perdoando, aqueles que o deixaram ali estar, perdoando aqueles que promoveram a sua morte física. Então, mostra Jesus a importância do perdão, porque o perdão não faz bem apenas para aquele que é perdoado, mas faz bem para aquele que perdoa, Ele tem essa dupla função. Quando falamos em perdão, não podemos deixar de vincular o espiritismo, Vocês que participam frequentemente em reuniões mediúnicas devem vivenciar bastante a situação de irmãos que estão na erraticidade e que ainda não perdoaram, os seus malfeitores. Você acredita que essa falta de perdão, ela é incumbida a qual principal característica, irmão Paulo? Meu irmão, eu entendo que a maior dificuldade no perdão está no orgulho. Então, os irmãos, eles têm que abrir mão do seu orgulho para poder perdoar o irmão que cometeu alguma falta para com eles. Muito bem, exatamente isso, Mas junto com o orgulho, geralmente quem não perdoa tem uma outra característica que também é uma das grandes chagas humanas. Você saberia dizer qual que é, Milton? Lembrando que nós temos duas principais características, citada por Kardec em 1857. Uma delas é o orgulho e a outra, qual seria? Seria o egoísmo, irmão? A gente pensa só na gente, Se a gente pensasse coletivamente, que seria mais fácil a gente exercitar a arte do perdão. Exatamente, eu concordo com vocês que o orgulho e o egoísmo é que nos leva a não perdoar, Nós temos essa péssima mania, de nos acharmos sempre detentores da razão, isso na nossa vida, isso em todas as situações, sejam elas de âmbito profissional, pessoal, enfim. Mas os benefícios do perdão são imensuráveis, Pesquisas modernas trazem tantas curas proporcionadas pelo perdão e tantas enfermidades causadas pela falta dele, Vocês acreditam que perdoar também é uma faculdade que favorece o corpo físico? O que você acha disso, irmão Paulo? Eu acredito que o perdão é um alívio para o espírito e também para o corpo, porque você carrega uma energia que não precisa. As pessoas, elas precisam entender que o perdão não é esquecer a falta que o irmão cometeu. O perdão, na realidade, é abrir mão daquela situação, deixar que as coisas fluam, se liberar daquela energia negativa. Essa é a minha visão. Excelente. E qual que é a diferença entre não esquecer o que o irmão fez, e perdoá-lo, Qual que é a diferença? Nós sofremos uma falta, sofremos uma mágoa, nós não esquecemos dessa mágoa, mas precisamos perdoar. O que isso significa propriamente na tradução literal, irmão Milton? Irmão, eu penso que isso significa que a gente não consegue se livrar totalmente, do que está
afetando a gente, né? Porque a gente não consegue se libertar. Igual quando a gente sofre por antecedência, por algum problema, quem não perdoa fica sofrendo eternamente, constantemente com isso. Então, eu penso que talvez seja isso. Ou seja, você está dizendo que a memória não está vinculada ao sentimento, né? O fato de eu lembrar, que a minha memória permite que eu lembre, não significa que eu preciso sentir essa dor. Seria isso? É, mais ou menos isso, porque a gente fica remoendo aquilo, resguardando aquela dor, aquela posição, aquela mágoa que tem no peito, e isso fica fazendo mal mais para a gente do que para a pessoa que a gente tem dificuldade de perdoar. Muito bem, aí nós estávamos falando que não perdoar, então, pode causar diversas enfermidades. A ciência moderna já traz como uma das principais causas de câncer de mama, por exemplo, no caso da mulher, os sentimentos de mágoa, né? A ciência moderna já traz pesquisas que mostram que pessoas que sofrem traumas ou mágoas profundas têm uma probabilidade maior de desenvolver alguns tipos de câncer, por exemplo, né? E pessoas que perdoam podem se livrar de alguns tipos de câncer, como de outras enfermidades. Qual, na sua opinião, você acha que seria o segredo de aprender a perdoar, irmão Paulo? Eu vejo, meu irmão, que o segredo de perdoar é uma superação. Então, se ficamos presos àquele fato, ele nos prende, toda hora a gente volta àquela situação e não supera. E isso fica causando essa sensação ruim, corroendo o espírito, tá certo? Ela fica como se tivesse um machucado que toda hora você repotencializa. Seria mais ou menos como você viver a dor várias vezes? Ou seja, não perdoar é você ruminar essa dor por tempo indeterminado, uma dor que era para ser naquela época momentânea ou naquela determinada ocasião, passa a viver constantemente na sua mente? Seria isso? Exatamente, meu irmão. Nós temos algumas experiências quando em reuniões mediúnicas, quando atendemos um espírito que trata muito de vingança por algo que alguém lhe causou, e ele não percebe que o tempo está passando, que aquilo está machucando ele a cada momento e não consegue superar. Às vezes pessoas não conseguem perdoar no tempo da Terra, centenas de anos. Na sua opinião, irmão Milton, você acha que a humildade ela é importante para nós aprendermos a perdoar? A humildade ela está vinculada à faculdade de perdoar ou não? Eu acho que ela é imprescindível, né, irmão? Ela caminha junto com o orgulho, né? Se a gente não tem a humildade de, às vezes, até entender que aquela mágoa que a gente tem é alguma coisa que a gente mesmo está cultivando e não é um problema da outra pessoa, e a gente fica esperando a outra pessoa mudar, e na verdade a gente precisa ter a humildade de mudar e reconhecer que às vezes a falha foi da gente. Exatamente, irmão Milton. E assim sabendo, né, está nas nossas mãos não conviver com a dor da falta do perdão. Está nas nossas mãos perdoar. Algo que foi mencionado na oração que Jesus nos ensinou, algo que foi mencionado e é mencionado intrínseco nas leis de Deus, algo que está aí para desenvolver e ser desenvolvido. Aquele que não aprende a perdoar não se liberta. Perdão é liberdade. Quando nós perdoamos, nós permitimos aos nossos irmãos e a nós mesmos uma segunda oportunidade. O que seria de nós sem o perdão de Deus, irmão Paulo? Meu irmão, felizmente para nós, Deus nos perdoa. Por maior que seja a nossa falha, Ele sempre nos perdoa. Teremos que reparar aquilo que causamos, mas sempre contamos com o perdão de Deus. Imagine uma pessoa que cometeu uma falha, que vai viver no umbral, no inferno, vamos falar assim, tratando do mundo mais católico, a eternidade. Tá? Seria muita falta de esperança para nós.
Pois é, então o que você está dizendo é que a inteligência suprema universal é capaz de perdoar a sua criação. E a sua criação não é capaz de perdoar outras criações, quer dizer, o mais alto no topo da cadeia, né, o mais evoluído, né, o Criador de todas as coisas nos perdoa o tempo todo e nós, como criaturas, somos incapazes de perdoar. É isso mesmo, Milton? Exatamente, irmão, perfeitamente. Deixa bem implícito, né, nosso nível de orgulho e de falta de humildade de entender e de enxergar isso. Assim sendo, perdoa-nos se tomamos o seu tempo, mas foi com a intenção de agregar, e assim encerramos mais um Falando sobre o Espiritismo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.